Olá a todos, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de uma doença muito comum que se chama hipotireoidismo. Bom, a gente recebe muito paciente no consultório que chega com uma determinada queixa. Doutor, eu tenho tireoide. Bom, todos nós, salvo raras exceções de pessoas que nascem sem a tireoide, temos tireoide. Ela fica localizada na frente do pescoço. E ela é uma glândula tão importante que no teste do pezinho já é feito um exame para ver se há algum problema da produção de hormônio dela. De tão importante para o nosso desenvolvimento intelectual, cognitivo, do desenvolvimento físico que essa glândula tem. O hipotireoidismo nada mais é quando a glândula funciona mal, ou seja, ela produz pouco hormônio. É uma doença que é caracterizado pelo paciente lento, não no sentido pejorativo da palavra, mas é aquele paciente que muitas vezes a mãe traz a adolescente, geralmente é mais comum em mulheres, traz a adolescente que a adolescente parece que está anêmica, só quer dormir, não sabe se aquilo é o crescimento ou se é anemia. É um paciente que dorme muito, é um paciente que, apesar de comer pouco, engorda, mas aí nós temos que ter um pouco de cuidado, porque o engordar do hipotireoidismo não é um engordar de tornar a pessoa obesa. Ele ajuda a engordar, mas aí se você tem sedentarismo e má alimentação junto, obviamente você vai engordar mais. Outra coisa, intolerância ao frio, a pessoa tem mais frio do que o comum. Outra coisa, a pele muito seca e fria. Já diziam os professores antigos que uma pessoa com a mão quente é impossível que tenha hipotireoidismo. Então, assim, é o paciente que funciona lento, é o paciente que funciona devagar. E o fácil do hipotireoidismo é que o tratamento, quando bem diagnosticado, é baseado na reposição dos hormônios que estão faltando, ou seja, na reposição do hormônio que está faltando. E esse hormônio é muito fácil de ser prescrito e comprado também. O maior problema é que, assim, exige um segmento de 6 em 6 semanas, no mínimo no início, para que seja feito várias vezes o exame até que a gente acerte a dose. E várias doenças, tipo infecções, estresse, outras doenças, exercício físico intenso, perda de peso, tudo podem causar um ajuste, que nós tenhamos que realizar um ajuste dessa dosagem, dessa dose do hormônio. Então, pode ser para mais ou para menos. Então, não é uma coisa fixa. Às vezes eu vejo paciente com hipotireoidismo que há 4, 5 anos não faz exame, está com a mesma dose. Então, isso é uma falha também. Outra coisa, pode ser manejado. A doença mais comum é quando a própria glândula ataca ela mesmo. É uma doença que nós chamamos de autoimune. E a mais comum é a doença de Hashimoto. Não vem ao caso aqui a gente explicar tudo como funciona, mas é a mais comum. Geralmente é uma doença sem cura, que o paciente vai precisar utilizar o hormônio, fazer a reposição de hormônio o resto da vida. Por isso que é tão importante o acompanhamento, porque nós não podemos errar a dose. Cada fase da vida, cada estresse que a pessoa passar, seja físico ou mental, ou cada melhora dos hábitos, vai exigir um aumento ou uma diminuição dessa dose. Volto a dizer, é uma doença que é o pão nosso de cada dia. Um clínico pode tratar tranquilamente, apesar da maioria das pessoas darem mais valor ao endocrinologista. Um clínico pode tratar tranquilamente uma doença de Hashimoto. O que o clínico às vezes tem que mandar para o endocrinologista são aqueles hipotireoidismos mais raros, são aqueles hipotireoidismos não responsivos, ou quando o problema não é na glândula tireoide, sim no comando dela lá no cérebro. Aí sim, mas o hipotireoidismo comum e corrente que nós vemos praticamente todo dia, qualquer clínico bem treinadinho pode tratar. Era isso, eu espero que vocês mandem opiniões a respeito do próximo tema para a gente ir falando. Um abraço a todos.